E que coisa linda, né, Thalita? Eu sei muito bem o que ela mais ou menos passou. Realmente, nessa igreja nós temos vários milagres de curas assim de pessoas com câncer. E é muito incrível a gente ter que compartilhar isso com vocês. E eu fico pensando, depois que a gente ouve uma história dessa, da Thalita, o meu caso, que em outro momento a gente pode compartilhar, e outras pessoas aqui, a gente fica pensando, como a vida é tão frágil, né? E como Deus é tão poderoso. Às vezes a gente fica em alguns desertos, que é para a gente poder, não é porque Deus quer punir a gente, Ele quer aperfeiçoar a gente, né? Eu achei linda essa história, quando ela disse assim, que eu nunca mais serei a mesma, quase que eu falei bem alto ali, amém, porque é isso que Deus quer mesmo, que a gente nunca mais seja o mesmo, com essa transformação que a gente tem, com as experiências que a gente vive com Ele. Mas, de fato, irmãos, eu não vim aqui para falar sobre isso, só estou falando um pouquinho sobre isso, porque realmente é muito impactante. A minha fala aqui é mais sobre, me pediram para falar, para orar, na verdade, mas antes da oração, como eu gosto de falar, vocês me permitem, só antes da oração? Pastor, pode ser? Eu fico pensando, diante de uma história dessa, de uma cura dessa, a gente fica pensando, como a nossa vida é tão frágil, como a Thalita falou, não interessa o quanto você tem no banco, o seu carro, a sua função, né, toda a conferência geral, sou esposa do diretor do BRI, eu sou o pastor da igreja, né, pastor Bonfim, eu sou da stewardship, da mordomia na conferência geral. So what? E daí? Quando você está diante da morte, a única coisa que importa é essa confiança que a gente tem em Deus, esse encontro que a gente tem com Ele, e que nunca deve ser esquecido. Mas a gente observando o mundo hoje, nós estamos num mundo tão polarizado, né? Infelizmente é republicano e democrata, é esse e aquele. É lógico que a gente sabe que é assim mesmo, a Bíblia diz que vai ter o lado direito e o esquerdo, é a verdade e o erro. Mas a gente vive tão dividido, tão polarizado, de que adianta tudo isso, né? Na igreja, a gente acaba trazendo esses conceitos do mundo, vem para a igreja, e a gente, quando o nosso ponto de vista não é levado em consideração, a gente já fica todo dengozinho, todo chateadinho. Mas o que o Senhor quer mesmo é que a sua igreja esteja em união, em unidade. Isso, irmãos, é tão importante que Jesus, antes dele partir para o céu, ele orou pelos seus discípulos e ele orou por nós, porque ele disse assim, eu não oro apenas por vocês, mas por aqueles que virão a conhecer o Evangelho por causa de vocês, porque ele sabia que se a gente não permanecer unido, o Evangelho não vai ter sucesso, nós não chegaremos ao céu. E como vocês podem, no Evangelho de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal, que Jesus ora pelos seus discípulos, e ele diz o seguinte, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. No livro de... E depois nós temos uma outra confirmação no Espírito de Profecia, e também essa questão da unidade, ela é tão importante, que ela está até como uma crença fundamental da igreja. Então, a Bíblia, o Espírito de Profecia, as nossas crenças fundamentais, elas enfatizam muito essa questão da unidade da igreja, é uma coisa muito séria. E a gente estar em unidade é muito importante. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela diz o seguinte, ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Ela continua dizendo, os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, ponto de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão. Como eu acho que é muita coisa para eu falar, mas existe a crença fundamental, que é a unidade no corpo de Cristo. A igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Todos somos iguais em Cristo, mediante a revelação de Jesus Cristo. Nas Escrituras partilhamos a mesma fé, esperança e entendemos um só testemunho para todos.
esta unidade encontra a sua fonte na unidade do Deus triuno, que nos adotou como seus filhos. Irmãos, é tão importante essa coisa da unidade, que ela está revelada na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são 3 pessoas, mas eles são uma unidade, num propósito de salvar esse mundo e a cada um de nós. E é por isso que eu gostaria de convidar que a nossa igreja, que a gente pensasse nessa questão seriamente, que a gente orasse nesse momento para que nós estivéssemos em unidade de pensamento. Nós não precisamos desrespeitar a nossa individualidade, mas nós precisamos estar em unidade. É como a palavra universidade. Nós precisamos ser um na diversidade de cada um de nós, com nossas diferenças, porque isso enriquece o corpo de Cristo. Eu convido-os agora a orar comigo, ajoelhados, para que a gente possa orar por esse assunto da unidade, que é tão importante para todos nós. Oremos, ajoelhemos. Nosso querido Deus, nosso querido Pai, nessa tarde nós estamos muito felizes e agradecidos, porque estamos na Tua presença. Nós já cantamos, já ouvimos a Tua palavra, já ouvimos testemunhos onde o Teu poder se manifestou de uma forma tão poderosa na vida da Lita, da sua família, na cura da Elô. Senhor, muito obrigado pela manifestação do Teu poder nas nossas vidas. E, Senhor, nesse momento, nós queremos Te pedir pelo maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas, que é estarmos em união. Assim como Tu és um Deus em 3 pessoas diferentes, nós queremos que a Tua igreja, a Capital Brazilian Church, seja uma igreja unida. Foi tão maravilhoso ver, Senhor, quando nós conseguimos esse terreno, essa igreja, todos unidos num propósito de ajudar, vindo na construção, no processo de reconstruir. Também, Senhor, quando nós temos as nossas atividades, nós estamos tão unidos. Então, nós queremos Te pedir que Tu tires as nossas imperfeições. Nós somos fracos, nós temos nossos desafios, nossos defeitos. Nós queremos entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, para que, como igreja, que a igreja não é esse prédio, mas somos todos nós, que nós possamos usar os nossos talentos, que nós possamos usar a nossa influência, que nós possamos viver o Teu Evangelho, que nós possamos, inspirados na unidade que Tu tens no Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós possamos continuar unidos, marchando, Senhor, para um dia estarmos todos juntos, junto contigo. Que nós realmente possamos acolher como uma criança que passa por vários estágios do seu desenvolvimento. Nós sabemos que nós temos o nosso desenvolvimento da fé. Muitos ainda estão engatinhando, outros estão num estágio mais avançado, mas que nós possamos ter paciência com aqueles que às vezes, de alguma maneira, podemos falar algumas coisas indevidas, mas que Tu abençoe, Senhor, a Tua igreja, abençoe a liderança, o pastor Marcos, a sua família, abençoe os anciãos, abençoe todos os departamentos, todos os membros dessa igreja, e que realmente o Teu Santo Espírito, somente Ele, Senhor, é que vai nos unir e nos mantermos unidos até aquele grande dia do encontro contigo. Nós Te oramos, Senhor, na certeza que Tu vai nos dar muito mais do que nós queremos e que nós pensamos e Te pedimos, porque Tu não vais negar o Teu Santo Espírito. Esvazia de nós o nosso orgulho e enche-nos com Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar unidos e em breve estar contigo. No nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.